Olá, hoje nós vamos falar sobre função do segundo grau. Primeiro a gente vai ver como que é a cara da função do segundo grau. Então, a gente tem aqui a função y igual x² menos 4x mais 3. Aí a gente vai trocar os valores de x por menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, no lugar do x, a gente coloca menos 1 primeiro. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 3. Então, fazendo a continha, a gente tem o ponto, quando x é menos 1, o y vai ser 8. Quando x é 0, o x vai ter 3. Já observa já o seguinte, quando x é 0, ó, o y é 3. Quem é este valor, ó? É esse aqui, ó. É o termo independente, tá? Isso é importante. Quando x é 1, quando x é 1, o y, então trocando aqui, o y vai ser 0. Quando x for 2, o y vai ser menos 1. Quando x for 3, o y vai ser 0. Quando x for 4, o y vai ser 3. E quando x for 5, o y é 8. Okay? Agora, a gente vai marcar esses pontos aqui. Então, vamos lá. Aqui os valores do x. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, menos 1. Aqui é o 0, né? Ó, encontro. Menos 1, menos 2, para cima sobe. 1, aqui é um 8. Então, aqui são os valores de y. Aí, a gente vai lá. Então, quando x é menos 1, o y é 8. Quando x é menos 1, o y é 8. Quando x é 3, ou quando x é 0, o y é 3, ó. Então, ó, aqui é o ponto de intersecção com o eixo y. Bom, então, ó, sempre o ponto de intersecção com o eixo y, quando x for 0, o y vai ser um valor do c. Lembrando que aqui a gente tem o a, esse é o b e esse é o c, certo? Depois, quando x for 1, o y é 0. Quando corta o eixo x, é a raiz, tá? Quando x é 2, y menos 1. Quando x é 3, é 0, ou seja, tem duas raízes. Quando x for 4, é 3. Quando x for 5, vai ser com 8. Então, a gente já percebe que não é uma reta, né?
tem um negócio tortinho aqui. Então, o que a gente, ligando os pontos, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, uma parábola, tá? Aqui a gente tem uma parábola. Então, a função do segundo grau, ela vai ser uma parábola. Só um detalhe aqui, ó, acabei não fazendo. Aqui, ó, ele sempre continua, tá? Ele não termina aqui não, porque a gente vai trocando os valores e ele vai continuando, tá? Então, a função do segundo grau vai ser sempre uma parábola, ok? Então, aqui, ó, menos x² mais 2x menos 2. Então, fazendo quando x é igual a menos 2, o y vai ser menos 10. Quando x é menos 1, o y vai ser menos 5. Quando x é 0, o y é menos 2. Quando x é 1, o y vai ser menos 1. Quando x é 2, o y é menos 2. Quando x é 3, o y é menos 5. E quando x é 4, o y vai ser menos 10. Uma coisa importante a dizer é que aqui a gente, quando a gente vai fazer a função do primeiro grau, a gente pode escolher qualquer valor para x. E já da função do segundo grau, não necessariamente, tá? A gente precisa de alguns valores mais específicos. Então, os valores de x vai até o 4 e o menos 2. Os valores de f de x ou y, né? Chamei de y aqui também. Tá, fiz errado. Para cima é mais, para baixo é menos. Preciso até o menos 10. Então, vamos lá marcando os pontos. Então, quando x é menos 2, menos 10. Quando x é menos 1, o y menos 5. Quando x é 0, o y é menos 2. Observa de novo, ó, x0, y é igual ao c aqui, ó, termo independente. Quando x é 1, menos 1, 2 com menos 2, opa, 3 com menos 5 e 4 com menos 10. 4 com menos 10. Então, traçando aqui, a gente tem a parábola, tá? Coisas importantes a gente dizer. Sempre a gente precisa de pelo menos 3 a 5 valores, tá? O melhor é no mínimo 5 valores para a gente estar traçando esta parábola, tá?
E aqui a gente vai observar, se vocês observarem, a outra estava virada para cima e essa está virada para baixo. Quer dizer, quando a gente tem, ó, a função, então, x² menos 4x mais 3. Essa parábola ficou voltada para cima. Então, deixa eu pegar aqui o ponteiro. Então, ó, essa daqui ficou voltada para cima. E essa daqui está voltada para baixo, tá? Neste caso aqui, ó, tá vendo que em 2 lugares corta o eixo x. Esses pedaços aqui, ó, são as raízes da função. Então, para y igual a 0, a gente tem x igual a 1 e x igual a 3. Esse ponto aqui, ó, é o vértice, tá? Nesse caso aqui é o ponto mais baixo. Neste outro caso aqui, ó, ele não rela o eixo do x. O que isso quer dizer? Que não tem raiz. Ele não vai chegar aqui no eixo do x. Então, ele não vai ter raiz, tá? E o vértice vai ser o ponto menos 1 e 1, tá? Nesse caso aqui, o ponto é ponto de mínimo. Então, esse vértice aqui, ó, é ponto de mínimo e esse daqui é o ponto de máximo. Em relação à posição dele, se é virado para cima ou para baixo, a gente fala da concavidade. Concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. Então, o que a gente consegue descobrir isso antes de fazer o gráfico? A gente sempre vai olhar quem é o número que está com x², que seria o A. Se o A, o número que está com x², se ele é positivo, então a gente pensa assim, o A positivo, minha conta está positiva, então eu estou feliz, concavidade voltada para cima, estou feliz, estou para cima. Certo? Agora, se o meu A for negativo, ó, aqui é menos 1x². Então, se ele é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Eu estou triste, certo? Vamos fazer um exemplo? Então, a gente vai fazer essa análise. A gente vai ir no passo a passo. Então, a gente vai estar aqui fazendo o estudo da função. Então, primeira coisa, a gente vai olhar a concavidade. Quem é o A? Então, ó, a gente tem o A, tem o B e tem o C. O A é sempre o número que está com x². O B é o número que está com o x e o C é o termo independente. Então, o A, no caso, ele é igual a 2. É 2 positivo. Se ele é positivo, ele é maior do que 0. Se ele é positivo, então o meu A, ele é positivo. Se ele é positivo, eu estou feliz, ó. Então, a concavidade é voltada para cima. As raízes da função, quando o y é igual a 0. Então, a gente vai pegar 2x² menos 8x mais 6 e vou fazer igual a 0. Para resolver a equação do segundo grau, uma das formas é usar a Bhaskara. Ah, professora, eu conheço algum outro. Pode estar fazendo, se conhecer algum outro método, tá? Mas eu vou estar fazendo por Bhaskara. Então, o B, ó, é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o B, que é 6. Menos 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. 64 menos 48 dá 16. Aí eu vou fazer a outra parte. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. Então, menos o menos 8, mais ou menos a raiz quadrada
de 16 dividido por 2 vezes 2. Menos com menos mais, então 8 positivo, raiz quadrada de 16, 4. 2 vezes 2, 4. Aí agora a gente vai fazer os 2x, o x1 e o x2. Nenhum a gente faz 8 mais 4 dividido por 4. E no outro a gente faz 8 menos 4 dividido por 4. Num a gente usa mais, outro menos. 8 mais 4, 12, dividido por 4, 3. Então, a gente já tem um ponto aqui, ó, x3, y, 0. Aqui, 8 menos 4, 4. Dividido por 4, 1. Então, x1, y, 0. Então, essas são as raízes. O vértice. Então, para a gente encontrar o vértice, tem uma formulinha também. Então, para achar o vértice do x, é menos o b dividido por 2 vezes a. Então, b lá é menos 8. Então, é menos 8 dividido por 2 vezes 2. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, o valor do x do vértice é 2. E o y, a formulinha é menos delta dividido por 4a. Então, menos 16 dividido por 4 vezes 2. Menos 16 dividido por 8 vai dar menos 2. Então, este daqui é o vértice. E a intersecção com o eixo y, ou seja, quando x é igual a 0. Então, a gente tem, ó, essa é a função 2x² menos 8x mais 6. Então, a gente vai colocar no lugar do x 2 vezes o 0 ao quadrado menos 8 vezes 0 mais 6. Aqui dá 0, aqui dá 0. Então, quando x é 0, o y vai ser igual ao termo independente. Tá? Então, 0 e 6. Aqui a gente já tem vários pontos. Tá? Agora, a gente vai estar fazendo o gráfico. Tá? Mas quais os valores que a gente vai usar para o gráfico? Então, ó, a gente vai ter valores de x e valores de y. Sempre, ó, a melhor coisa a se fazer é a gente começar pelo vértice. E aí, a gente coloca o vértice aqui no meio. Então, para quem não se lembra, o vértice, o x era 2 e o y menos 2. Tá? Então, esse era o valor do vértice. Aí, partindo do vértice, a gente faz o quê? Põe 2 ou 3 números antes e 2, 3 números depois. Quando x é 0, a gente também acabou de fazer. O y deu 6. Então, ó, deixa eu marcar aqui a função para quem não se lembra. Era 2x² menos 8x mais 6. Certo? Outra coisa, as raízes. Então, a gente fez quando o y era 0, o x era 1 e o x era 3. Certo? E aí, eu preciso descobrir aqui quando o x for 4. Então, o y vai ser... Então, ó, a gente já fez todas essas contas. Nesse caso, a gente só precisa fazer esse, ó. Então, primeiro a potência. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Menos 8 vezes 4, 32 mais 6. 32 menos 32 dá 0. Mais 6. Então, aqui vai ser o 6. Tá? Aí, a gente vai marcar os pontos. Então, quando x for 0, o y é 6.
Quando x for 1, o y é 0. Quando x for 2, y menos 2. x3, y0. x4, y6. Então, aqui a gente vai ter a parábola desta função, certo? Então, conforme a gente falou lá, ó, concavidade A positivo, concavidade voltada para cima. E é isso que a gente vai estar fazendo. Então, vamos lá. A gente tem aqui o A, o B e o C. Então, o A, ó, não tem número, é 1, né? É o menos 1, o B é mais 4 e o C é menos 5. Então, o A é menos 1. Menos 1 é negativo, então ele é menor que 0. Se é menor que 0, a concavidade é voltada para baixo. As raízes, então a gente vai pegar o menos x² mais 4x menos 5 igual a 0. Então, fazendo o delta, a gente tem 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes o menos 5. 4 ao quadrado, 16, menos com menos mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. 16 menos 20 vai ficar menos 4. E aí, o que que acontece aqui, ó? Quando a gente vai fazer isso, na hora de colocar nesta fórmula aqui, a gente vai ter o raiz de delta. Raiz de delta, raiz de menos 4. Raiz de menos 4 não é um número real. Então, a gente diz que vai ser igual ao exemplo que eu fiz lá, que esta função não tem raiz. Então, não existe. Então, esse daqui é o símbolo do não existe. É um E ao contrário, cortado. Então, não existe raiz. Então, o vértice é menos B, o x, né? X vértice, dividido por 2 vezes A. Então, menos o B é 4, dividido por 2 vezes o A é menos 1. Igual menos 4 dividido por menos 2. Menos com menos mais, 4 dividido por 2, 2. Então, o x aqui, eu vou marcar aqui, ó. O x vértice é 2. E o y é menos delta dividido por 4 vezes o A. Menos o delta deu menos 4. Dividido por 4 vezes menos 1. Aqui menos com menos mais, 4 vezes menos 1, menos 4, mais com menos menos, 4 dividido por 4, 1. Então, este é o ponto do vértice, 2 menos 1, a gente parte dele. Quando x é 0? Quando x é 0, então, se a gente marcar aqui, ó, a função é essa, f de x igual menos, menos x² mais 4x menos 5. Então, o que que eu tinha falado? Quando x é 0, o y é igual a c, ou seja, menos 5. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, f de 0 menos 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, menos 5. 0 ao quadrado, 0. 4 vezes 0, 0. Então, quando x é 0, o y é menos 5. Tá aqui a função. A gente vai usar, então, neste caso aqui, a gente só tem esses dois. Então, vamos fazer o gráfico.
Então, quais as informações que a gente tem? Então, o vértice. Então, a gente começa pelo vértice. Então, o vértice era x2 e y menos 1. Deixa eu marcar aqui a função. Que é menos x quadrado mais 4x menos 5. Então, a gente tinha essa. Então, quando o x vértice, que é 2 e menos 1, quando o x é 0, o y é menos 5. Então, partindo do vértice, a gente põe 2 números antes e 2 números depois. Então, a gente precisa calcular esses outros. Então, o f de 1 vai ficar menos 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 menos 5. Menos 1 ao quadrado 1, 4 vezes 1, 4, menos 5. Menos 1 mais 4, a gente tem mais 3. Menos 5, menos 2. Depois o f de 3. Menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes 3, menos 5. Então, 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 3, 12, menos 5. Então, menos 9 mais 12 dá 3 positivo. Menos 5 dá menos 2 também. Depois faz o f de 4. Menos 4 ao quadrado, mais 4 vezes 4, menos 5. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4, 16. Então, menos 4 mais 4 dá 0. Sobrou aqui o menos 5. Marcando os pontos. Então, vamos lá. Quando x é 0, o y é menos 5. Quando x é 1, o menos 2. Quando x é 2, é menos 1. Ó, observe que não vai ter raiz, certo? Ele não vai cruzar a linha do x. Quando 1 é menos 2. E quando x é 4, é menos 5. Então, traçando uma parábola com cavidade para baixo, certo? Carinha triste, com cavidade para baixo, que o A é negativo. E não tem as raízes, certo? Então, ó, a gente pode ter essa seguinte situação. Então, eu tenho aqui, ó, duas equações incompletas. Então, ó, o A é o número que está com x quadrado, o B é o número que está com x e o C é o termo independente. Então, nessa primeira, o A aqui, ó, é 1, o B. Então, aqui é o A, aqui é o B, e quem é o C? O C aqui vai ser igual a 0, porque ele não tem, ok? Neste outro caso, o A vai ser 1, o B não tem o termo do x, o B que vai ser igual a 0. E o C vai ser igual a menos 4, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar isso. O x quadrado é sempre o A. O B é o número que está com x. Nessa segunda aqui, ó, não tem x. Aqui tem. Então, o B é 3. Aqui não tem, o B é 0. Aqui não tem o termo independente, então o C é 0. Aqui o termo independente é menos 4. Se, neste caso aqui, ó, quando C é 0, a função vai ser aqui, ó, no 0, 0, ó. Não sei se dá para ver aí. A função vai ser bem aqui, ó. O ponto de encontro vai ser no C. Lembra que eu falei? Quando o x é 0, o y é o C? Nesse caso aqui, os dois são 0. Nesse daqui, vai ser x0 e y menos 4. Então, vamos aqui, ó. x0, y menos 4. Certo? Então,
Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Até a próxima. Bons estudos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.